Bem-vindos ao canal Manhwa do Vini. Se vocês forem fãs de mangás e animes assim como eu, mas nem sempre tem tempo para assistir ou ler suas histórias favoritas, este é o lugar certo. Obrigado pela presença, se possível inscrevam-se, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, deixem um like e divirtam-se. A história começa mostrando o jogador que está classificado em 16º no ranking unificado, junto com 8 jogadores também ranqueados e mais 200 membros de seu próprio clã. Ele diz que com essa força podem facilmente capturar uma fortaleza e mesmo assim não consegue se acalmar. Eles no momento se encontram no quarto andar da dungeon da ilha de Cork, esperando um boss nascer, que só nasce a cada 2 semanas em um horário específico. O boss em questão é o Hao-Gao. O líder diz então que essa é a 5ª vez que eles tentam derrotá-lo e nesse meio tempo eles gastaram muitos recursos como itens para melhorar seus equipamentos e nível. E mesmo sabendo que estavam mais fortes, depois de todo esse investimento, a vitória ainda não estava certa. Restando 3 minutos para o boss nascer, um dos soldados avisa que acaba de chegar um intruso. Nisso todos se viram espantados para a entrada da caverna e o líder se pergunta quem poderia ser esse fracote que ousa trabalhar em um momento tão crítico. O líder se pergunta como esse fracote que não tem sequer um item, apenas um sobretudo, conseguiu passar pelas tropas defensivas assim. Seria ele um assassino com treinamento de elite? Mas percebe que um assassino jamais se revelaria assim. Nisso nos é mostrado nosso garoto, nosso Prota Grid, que logo o líder busca pelo nome de usuário e não encontra ninguém com esse nome. E espantado, percebe que se o sistema não achou o nome dele facilmente, significa que ele não é um ranker. O líder incrédulo que alguém que nem sequer é ranqueado em um local como este seria apenas um louco. Ele grita para o nosso prota se retirar, dizendo que essa é uma área controlada pela guild Silver Knight, que não sabe como ele chegou neste local, mas uma batalha importante está prestes a começar, e ele precisa se retirar ou ele será morto. Nosso prota se pergunta em voz baixa, que não estava entendendo porque sua invisibilidade desapareceu. Será que fui detectado pelo boss Hao-Gao? Quer dizer que não preciso mais disso. Removendo sua capa e enfim mostrando sua armadura dourada, todos que estavam no local ficam espantados com tamanha beleza. Assustados, eles se perguntam se a armadura poderia ser de grau único, que seria um dos níveis mais altos que um item pode ter. O líder, nervoso, chama a atenção de todos dizendo para tirarem ele dali, mas se assustam com uma grande explosão e ao se virarem percebem que o boss acaba de nascer. Então o boss, com seu olhar ardente, chama saindo de seu corpo e sua foice empunhada em mãos, ruge e aplica medo, confusão e efeitos debilitantes a todos os membros, reduzindo em 50% todas as resistências contra fogo do local. Conjura um pilar de fogo contra os membros da guild e acaba com metade dos membros com apenas um golpe. O líder diz que aumentou sua resistência contra fogo para 86% e mesmo assim não entende como recebeu tanto dano e se pergunta se eles irão falhar de novo. Nesse momento, com um olhar curioso, ele nota que nosso prota de forma descontraída caminha tranquilamente pela caverna, como se as chamas não o afetassem de forma alguma, mesmo que as chamas tenham eliminado metade de sua guild. Com um levantar de mão, nosso prota invoca sua picareta e começa a minerar em meio à confusão, o que faz com que o líder fique impressionado e se pergunte se ele está ali para brincadeira. Em meio a esse inferno, ele está mesmo coletando minério, na frente do boss como se não fosse nada? Nosso prota irritado reclama que está muito quente e se pergunta por que o trabalho só piora. Por que esses minérios só aparecem quando o boss respawna? Sendo assim, o prota totalmente despreocupado reclama que acha que vai precisar ir até o lar do dragão também. O boss levanta sua foice e mira nas costas do prota e o ataca com um golpe limpo. E o líder se assusta, dizendo que ninguém conseguiria resistir a esse ataque. Ao ver o prota intacto e chamando sua atenção, pergunta se dava para eles fazerem algo a respeito do boss. Estava quente pra caralho e parece que está piorando. O líder se pergunta
como ele não se feriu, e nosso prota responde que não é nada demais, que resumindo, é efeito de um item. Cortando pro passado do prota, vemos ele fugindo e reclamando em seu pensamento. Me dediquei a isso por meses e fiz tudo o que eles queriam, e aqui estamos. Que porra é essa? Por que diabos eles estão me perseguindo? O prota recebe um golpe nas costas de uma espada e se pergunta se irá morrer ali. E um homem chamado Ashur chama sua atenção, dizendo que o prota traiu a sua confiança, se deixando levar pela ganância e egoísmo, apesar do contrato que fizeram. E diz sinceramente, jamais pensei que você completaria essa missão, Grid. O prota diz que luta por ele há meses e pergunta se não deveria ser recompensado pelo seu trabalho duro. O Ashur diz que é claro que será recompensado, que para alguém que traiu sua confiança, a recompensa é a morte. O prota diz que arriscou sua vida nesses últimos meses e quem diria que acabaria assim, e diz que não pode acabar assim. Com isso, temos a apresentação de um jogo chamado Satisfy, conhecido como o melhor jogo de realidade virtual do mundo, com mais de 2 bilhões de jogadores ao redor do mundo inteiro. Esse mundo de fantasia tão grande e vasto é considerado por muitos um outro mundo. Há muitas terras ainda inexploradas nesse mundo, até mesmo mais do que exploradas, e o local que o prota estava era uma delas, o extremo norte da caverna, que era a área mais profunda da caverna, um lugar cheio de todos os tipos de itens e equipamentos, aguardando pacientemente até que um usuário descubra toda essa riqueza. Nisso, pulamos novamente para o prota, exatamente há 1 hora atrás, gritando de alegria: "Achei!" E nos é mostrado seu nível 73 e sua classe guerreiro. Ele encontrou o livro da quest de Rank S do Conde Ashur, o livro raro do artesão lendário. Chorando de alegria, ele diz que demorou tanto tempo para encontrar que qualquer outro jogador já teria desistido, e reclama dessa missão idiota, que poderia ter desistido no meio do caminho. Caramba! E se pega pensando quanto dinheiro será que gastei em poções e equipamentos. Nunca mais se misturaria com Ashur de novo se o pagamento não fosse bem gordo. Agora que ele conseguiu o item da quest, vê que para reconhecê-lo é preciso de um item chamado Olho de Palalham. E ele fica incrédulo, dizendo que se lembra bem, esse é um item muito caro, que custava cerca de 500 mil won, que dá mais ou menos R$1.800. E irritado, diz que ainda precisa gastar dinheiro nessa porra de jogo. Porque raios eu nunca tenho poções nesse tipo de situação. Já pedi muitos empréstimos por causa desse jogo. Mas sempre posso pedir mais. Com a loja aberta, ele compra o item e coloca para analisar o livro. E chocado vê que acaba de conseguir um item lendário chamado de Livro Raro de Pagma. Este livro contém os segredos de Pagma, um ferreiro lendário que transcendeu os limites humanos. Com seu uso você se tornará um descendente de Pagma. Sem entender muito bem, o prota se assusta com a qualidade do equipamento, um equipamento de classe lendária. Nunca imaginaria conseguir um item desse. Com isso posso conseguir uma das classes mais poderosas do jogo. Mas parando para pensar, ele se lembra que está no meio de uma missão de Rank S e precisa terminar. Seria um desperdício desistir de tudo agora. Ou posso simplesmente vender isso e ganhar uma fortuna. Cara, uma classe lendária. Posso conseguir centenas de milhões de won vendendo isso. E se lembra de todo o esforço braçal que teve, carregando sacos de cimentos para fazer a única coisa que tinha talento, que era jogar. Mas como investiu tempo demais em jogos, até seus amigos e família passaram a considerá-lo um peso morto. Mas agora isso são águas passadas. Finalmente vou poder dar adeus à minha vida de fracassado. Papai e mamãe, consegui. O parasita do seu filho finalmente tirou a sorte grande. Vou vender imediatamente. Erguendo o livro para o céu, gritou sair. Confuso do comando não ter funcionado da forma correta, ele não conseguiu se desconectar do jogo, e uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele não poderia deslogar no momento. E a missão que antes era pedido secreto de Conde Ashur Rank S, agora mudou para a Fúria do Conde Ashur Rank SS. Então,
Ashur percebe suas intenções egoístas e gananciosas de roubar o item da missão e se enfurece, e tentará matá-lo para recuperar o item, e diz: "Você decidiu nos trair, Greed." O prota responde ao Conde Ashur com um grande foda-se. Tem noção de como foi difícil conseguir isso? Com todo respeito, Conde Ashur, você não fez porra nenhuma. O conde irritado diz para os seus guardas: "Peguem-no." O prota diz que irá passar dessa missão não importa como. Também sou um jogador de nível 73. Também tenho minhas habilidades. Vou derrubá-lo primeiro. Então o prota conjura sua skill de stun, escudo do guardião, mas vê que não surte efeito. Incrédulo, percebe que o stun não funcionou e recebe um ataque perdendo mais da metade do HP. Resmungando sem entender, diz que mesmo bloqueando um ataque perdeu metade de sua vida. Eu sabia que o Ashur era de nível 300, mas não sabia que os seus subordinados fossem tão fortes. Essa missão não foi feita pra mim, não é mesmo? Droga. Vai todo mundo se ferrar. O prota chorando diz que sabia que isso aconteceria. Ele nunca teve sorte na vida. Ele tem azar até na sorte. E se lembra que ainda está com um livro. E se pergunta o que vai acontecer com esse livro se eu morrer. O livro também vai sumir? E a única opção que resta é utilizar o item. Nisso, o conde grita para impedi-lo antes que ele abra o livro. O prota abrindo o livro diz: "Tarde demais, desgraçado. Você deveria ter tomado mais cuidado." E um alerta de sistema diz que a mudança de classe irá começar. O prota pensa que talvez eu consiga vencer essa missão depois de mudar de classe. E o sistema avisa que ele se tornou o descendente do Pagma. E olhando para o Conde Ashur, ele ri, dizendo que vê-lo sofrer é tão satisfatório quanto. Isso deve ser muito valioso. Vou começar acabando com todos esses idiotas e terminar minha missão. O sistema avisa que a mudança de classe finalmente terminou. A janela de sistema aparece e diz: "Você obteve o título Aquele que se tornou uma lenda." Com um sorrisinho no rosto e confiante, o prota diz que todos irão morrer, mas percebe que agora está no nível 1 e com apenas um corte de espada, nosso prota foi de base. A janela de sistema aparece novamente, informando que a missão falhou. E agora ele acorda em sua casa, saindo de seu console, cansado e com olheiras, desacreditado de tudo que aconteceu. Com isso, sua mãe está atrás dele, irritada, perguntando se ela é a sócia de alguma companhia de energia, para ele estar jogando videogame a essa hora da noite. E chegamos ao fim desse episódio. Obrigado a todos por assistirem até aqui, e para uma parte 2 vamos deixar uma meta de 500 likes. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar os sininhos de notificação. É nóis, falou!